Volta a falar sobre o desabamento do teto da igreja de São Francisco de Assis, no centro histórico de Salvador. Esse desabamento ocorreu na tarde de ontem. Uma pessoa morreu, 5 ficaram feridas. E vamos falar então sobre isso com o Leandro Graz. Ele é presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Leandro, obrigada por estar conosco. Bom dia. Bom dia, Carol. Eu que agradeço a oportunidade. E antes de mais nada, já transmito aqui a nossa solidariedade em nome de todo o governo, presidente Lula, ministra Margarete, toda a nossa equipe de IFAM, a família da Júlia, das pessoas que foram também afetadas por essa tragédia, por esse lamentável fato, e dizer também da nossa prontidão, da nossa reação aqui imediata. Eu já estou em Salvador, a ministra está se dirigindo para cá, para que a gente possa identificar, levantar as informações necessárias sobre todo o processo e tomar as providências que nos cabem nesse processo, especialmente quanto à preservação do patrimônio. Mas, de antemão, quero aqui deixar a solidariedade. Obrigado. Leandro, uma tragédia que a gente acompanhou em Salvador, inclusive há pouco a gente conversava aqui sobre uma informação de que havia uma notificação feita por parte da administração da igreja de dilatação do forro, portanto, problemas estruturais nessa igreja que enfrentou esse desabamento. O IFAM foi notificado? De fato, havia uma vistoria marcada para hoje. O que já tinha sido feito pelo Instituto? Tudo bem, Carol. Essa é uma igreja reconhecida como patrimônio desde 1938. Então, há cerca de 80 anos, o IFAM acompanha esta igreja com diversas iniciativas. Especialmente de 2023 para cá, nós tivemos aí 3 ações importantes: a entrega dos azulejos que estavam caindo, tivemos o tratamento do pináculo e, recentemente, no ano passado, nós contratamos o projeto executivo. E não havia indicativo, nem por parte dos próprios proprietários da igreja, que é a Ordem Franciscana, nem por parte da Defesa Civil, sobre riscos emergenciais. Na segunda-feira, de fato, o Frei Pedro, que é o responsável pela igreja, ele encaminhou ao IFAM, pelo protocolo formal administrativo, um pedido de vistoria para que o IFAM visitasse a igreja, dada ali uma alteração visível no forro. Mas, como de protocolo, como de processo padrão, o IFAM recebe esse documento, na terça-feira distribui a equipe técnica e agenda a visita que estava prevista para hoje. Então, isso é uma rotina, são dezenas, centenas de processos como esse, que são de vistoria técnica, fiscalização que o IFAM realiza, na medida em que esses bens têm reconhecimento como patrimônio. Então, não havia para nós uma sinalização específica de emergência. E também há outros órgãos que, a exemplo da Defesa Civil, indicaram que também não havia detecção de nenhum dano a ponto de colocar em risco a integridade do bem e a própria vida das pessoas. Então, essa é uma situação que precisa ser apurada, é isso que nós estamos fazendo, identificando, de fato, tudo o que aconteceu e os documentos também que estavam aí nesse processo, mas esse documento em específico chamava o IFAM para uma vistoria padrão de rotina, que acontece aí semanalmente, quinzenalmente, dependendo do bem. A gente tem aí a participação dos nossos servidores das pertences do IFAM na Bahia. Eu mesmo já estive nessa igreja em alguns momentos. O nosso superintendente do IFAM, que também visita com frequência, e até então não havia nenhuma sinalização técnica de riscos emergenciais. Inclusive, Leandro, no caso específico dessa igreja, está programada uma reforma para ela. Informação também que temos que a reforma deveria ter começado no ano passado. De fato, houve um atraso? Não houve atraso. O que acontece? Em 2014, houve uma ação do Ministério Público da Bahia em direção à própria Ordem Franciscana, também incluindo o IFAM nessa ação, e em 2022 uma sentença, já transitada em julgado no TRF1, indicando a necessidade de tratamento da igreja e do convento, do complexo de São Francisco. Quando da nossa chegada, nós demos encaminhamento a algumas dessas ações, e no ano passado, uma delas foi justamente a contratação do projeto executivo. Como qualquer obra, antes você tem que ter um projeto. E se tratando de um bem patrimonializado, mais ainda, o que não é só a edificação. Vejam as imagens. A gente está falando de uma igreja que tem inúmeros bens móveis, bens integrados, obras de arte. Então, esse restauro, ele exige previamente um trabalho que é o projeto executivo. Foi isso que nós contratamos. Foi investido R$1.200.000 do governo federal para a contratação desse projeto. Concluído o projeto, nós encaminharíamos a obra. E aí haveria uma segunda etapa. Mas digo de novo, até então não havia sinalização de riscos emergenciais. E também é importante dizer, né, que na Bahia a gente tem aí quase 200 bens semelhantes a esse. No Brasil são quase 1.200 bens tombados.
Esses bens, embora sejam reconhecidos como patrimônio, têm a responsabilidade do IPHAN, têm a responsabilidade dos seus proprietários e de toda a sociedade, já que é algo importante para o Brasil. E a gente vinha acompanhando. A relação com a Ordem Franciscana, ela é permanente, com os freis, com toda a comunidade. E a igreja também estava aberta, né, aos visitantes, aos turistas ao longo da semana. Uma tragédia, algo muito triste, lamentável, que agora nós vamos para essa ação tanto de apuração documental, de entendimento das questões técnicas, isso com a participação também dos entes públicos, porque tanto a prefeitura quanto o governo estadual também tem seus órgãos de patrimônio, a prefeitura também tem a própria Defesa Civil, que acompanha e monitora o território. A gente vai junto, em parceria, identificar aí todas as questões que levaram a esse fato. Tem a perícia, tem uma série de elementos que agora estão sendo levantados para que a gente possa compreender, de fato, o que aconteceu, já que dentro do fluxo padrão que a gente vinha adotando, não havia nenhum indicativo de que essa tragédia iria acontecer. Leandro, só para a gente encerrar aqui rapidamente, porque você traz os vários responsáveis com relação a monitoramento das questões estruturais, por exemplo, da igreja. O que cabe ao IPHAN? Porque quando a gente fala aí da igreja de São Francisco, por exemplo, em 2023, já tinham sido relatados problemas estruturais, inclusive obras foram realizadas naquela oportunidade. O que cabe ao IPHAN e agora, nesse momento, como funciona esse tipo de fiscalização? Bem, o IPHAN hoje acautela, preserva, como eu disse, mais de 1.200 bens materiais, tirando os bens imateriais que são comunidades e expressões. Esses bens materiais vão desde igrejas, acervos, até cidades inteiras, conjuntos urbanos, como o caso de próprio Salvador, que tem aí mais de 3.500 imóveis nesse conjunto urbano tombado. Cada um desses imóveis, desses bens, tem o seu proprietário, seja ele um ente público ou um ente privado. Qual é o papel do IPHAN? O papel do IPHAN, em primeiro lugar, é dar apoio, suporte, acompanhar e fiscalizar esses bens. E quando há, é o caso das igrejas, dos terreiros da Bahia, entre outros tipos de bens, quando os proprietários são hipossuficientes ou atestam a incapacidade financeira, abre-se uma possibilidade de nós investirmos. Não significa necessariamente que nós vamos. E é o que a gente vinha fazendo com a Igreja de São Francisco. Nós estamos também no Pelourinho, na Gamboa, com ações junto a pessoas vulneráveis que não têm recursos para reformar os seus imóveis. Então, são muitas iniciativas. Então, é importante salientar que o nosso papel é esse, é o papel de acompanhamento, o papel também de fiscalização e de suporte quando há essa possibilidade. É o que vínhamos fazendo, inclusive, desde 2023 para cá, nessa retomada da política, com investimentos que o governo federal passou a aplicar no patrimônio cultural e tratando as questões que estavam postas. Como eu já disse, em especial essas três, o projeto de restauro da igreja, o pináculo, os azulejos que estão lá novos, inclusive, tanto do convento quanto da igreja, e aí partiríamos em seguida para esta obra. Mas reafirmo que, até então, pelas informações que nós tínhamos por parte da própria Defesa Civil Municipal, não havia nenhum indicativo de risco. E a igreja estava aberta, a igreja estava com fluxo, a partir também da decisão do seu próprio proprietário, que no caso é a Ordem Franciscana. Leandro Graz, presidente do IPHAN, trazendo para a gente em detalhes essa tragédia que ocorreu no centro de Salvador. Leandro, obrigada mais uma vez. Leandro que está nesse momento em Salvador, agora acompanhando também a situação do local. Obrigada. Até uma próxima, Leandro. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.